Genival, nos últimos 15 dias, o número de pessoas com síndromes respiratórias aumentou bastante em Cruzeiro do Sul, principalmente o público-alvo aí, né, que são as crianças. Vamos conversar agora com o doutor Rondinei Brito, ele é médico pediatra, vai falar para a gente, né, a respeito dessa síndrome, né, que é um período sazonal, então, infelizmente, é uma situação muito comum nesse período acontecer em Cruzeiro do Sul, como já aconteceu em outras cidades. Isso, Deli. Primeiramente, quero desejar um bom dia a todos os telespectadores, tá? E dizer que é sempre pertinente a gente dar informações, né? Principalmente informações de saúde, para, na verdade, causar uma prevenção na população, né? E com intuito informativo. Nos últimos 15 dias, Odeli, a gente tem realmente percebido a entrada de crianças com síndrome respiratória da faixa etária de 28 dias aos 2 anos de idade. E nós fizemos um exame chamado painel viral, que é o exame que identifica por qual infecção respiratória, qual vírus aquela criança está. Ontem eu tive uma prévia dos exames e foi isolado 4 agentes etiológicos que é o vírus sincicial respiratório, que é o causador da bronquiolite, que é uma doença pulmonar, que acontece nas crianças nessa faixa etária. Então a gente observa que existe na região amazônica, na região tropical, uma sazonalidade, né, uma endemicidade em relação a esse vírus. Por isso que os meses de abril e maio são os meses que mais acometem as crianças com essa doença. Agora, doutor, como o senhor havia falado, né, não tem assim uma maneira de prevenir, mas quais são os cuidados necessários, né, as mães, né, os pais perceberem os sintomas? Isso, na verdade, a prevenção, os métodos preventivos são os mesmos métodos preventivos de circulação de doenças respiratórias, né? E a gente identifica o uso de máscaras, né? Evitar a circulação em locais aglomerados, principalmente se você tem um filho nessa faixa etária, a gente está tendo uma alta circulação desses vírus, que no adulto é somente acometido com uma simples gripe, mas a criança ele é mais complicado porque é um vírus que tem predileção pela árvore brônquica infantil, e principalmente a parte terminal dessa árvore brônquica. Então, por isso que essas crianças adquirem mais gravidade, né? Ter o cuidado, se o seu filho teve internado na maternidade devido à prematuridade, essas crianças prematuras podem receber uma vacina chamada Polivizumab, que é uma vacina que é dada através do Centro de Referência Imunobiológica Especial, que é o CRIE, tá? Então essas crianças prematuras têm a indicação de tomar essa vacina e, na verdade, o intuito é a informação dos sinais de gravidade, né? Se o seu filho está dentro dessa faixa etária e ele apresenta sintomas gripais, você tem que identificar se ele está com algum sinal de cansaço, algum grau de dificuldade para respirar. Então, se tiver algum desses sinais de costelas aparecendo, nariz fazendo movimento de bater asa, buraquinho do pescoço entrando para dentro, que é o que a gente chama de retração de fúrcula, o seu filho ele deve ser levado para um atendimento médico, de preferência a gente orienta que seja com um atendimento pediátrico ou no Hospital do Juruá, porque no Hospital do Juruá a gente tem pediatra de sobreaviso, diferente da UPA, tá? Então, vale aí essa orientação, lembrando que além dessa síndrome respiratória que agrava mais nas crianças, a gente também sabe que está passando por esse momento onde muitas pessoas também estão sendo acometidas por síndromes gripais, né? Então, os adultos também precisam ter o cuidado com relação a isso. E isso, os cuidados dos adultos também. Importante salientar, eu conversei hoje com a Rafaela, que ela trabalha na prefeitura, na parte de vigilância epidemiológica, e ela me falou sobre a importância da adesão, né, da vacinação de campanha da influenza, né, foi liberada essa semana já para a vacina trivalente, que protege para 3 vírus, H1N1, H3N2 e a variante Victoria. Então, se o seu filho está a partir de 6 meses de idade até 6 anos de idade, ele é uma das prioridades da campanha de vacinação. Então, o pedido que a gente deixa aqui para a população é que levem os seus filhos para vacinar, né? A importância da vacinação para a influenza.